aí, galera inteligente que assiste o meu canal? Não. É galera inteligente dessa internet. Ainda tomando meu suquinho de goiaba. Esse vídeo de hoje vai ser mais uma conversa aleatória com vocês mesmo. Nessa playlist chamada Conversando com Vocês, eu trago vlogs, trago essas reflexões. A gente já conversou sobre religião, sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre despedidas, términos, tá tudo nessa playlist, dá uma olhadinha aqui. E hoje não ia ser diferente, eu vou falar, a gente vai conversar sobre um dos assuntos que mais me intrigam, nessa condição de ser humano, de estar sendo um ser humano. O que é o tempo? Você já observou que quando você quer muito que um dia chegue, os dias antes desse parecem passar devagarzinho, devagarzinho. Mas se você precisa de mais tempo para uma prova, por exemplo, se você precisa que o tempo passe devagar para dar tempo de fazer as questões, do nada, em 20 minutos cabe em 2 horas. É relativo, né? Existe todo um fenômeno psicológico e físico que explica a relatividade do tempo. A gente entende que o nosso dia tem 24 horas porque é o tempo que a Terra gira ao redor do próprio eixo. E a gente entende que o nosso ano tem 365 dias porque é o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Tanto que em planetas mais próximos do Sol, os dias são menores, a vida seria mais curta. Em planetas mais distantes, os dias são maiores e a vida seria mais longa. Um ano em Marte deve ter uma centena de dias a mais do que um ano na Terra. Isso daria pra gente muito mais tempo de vida, já parou pra pensar? Sempre achei o tempo um pouco estranho, né? De que o que é esse fenômeno ao qual nós somos submetidos? Dia entra, dia sai, hora passa, ano acaba e já é Natal, já é Ano Novo e tudo de novo. Nosso calendário gregoriano é a partir de Cristo, então nós estamos no ano 2023, depois de Cristo. Então eu posso dizer que o tempo é esse fenômeno cronológico indicativo dos fatos. As coisas acontecem, as ações se sucedem e nós vivemos as consequências delas. Então, ações se sucedem, causam reações instantâneas, às quais nós somos submetidos sem escolha. Nós envelhecemos e isso é inevitável. Por mais que eu diga que tenho, 22, 23 anos e tenha 26, daqui a pouco o meu físico, o meu rosto não vai permitir que eu minta mais a minha idade. Os cabelos ficam brancos, a produção de colágeno diminui, a gente envelhece. A estrutura óssea fica fraca. A gente até diminui, sabe? O agora se torna o antes em pouco tempo. E o depois já é o agora. As coisas existem e logo elas existiram para que outras que existiriam existam. As coisas foram e serão. E nesse intervalo, elas são. Às vezes a gente espera muito por um dia específico, como a formatura. Espera 2 anos, 3 anos por aquele dia. Os meses vão chegando para o seu casamento. Você compra o vestido, você contrata o buffet. E tá chegando perto das suas férias, você compra a passagem. Tá chegando perto daquele show, você compra o ingresso e você se prepara tempo e você vive esperando aquele dia por muito tempo. Então aquele dia chega e passa. E às vezes o evento ao qual você esperou meses dura 2, 3 horas. E você viveu na expectativa daquilo que durou tão pouco. É tudo tão efêmero. Os fatos seguem uma ordem linear. O Elvis cantava em Can't Help Falling in Love. Like a river flows surely to the sea. Assim como o rio corre certamente para o mar. Você já observou o que um rio não faz um caminho reverso? A água nunca volta para a nascente. Ela nasce, o rio está sempre naquela direção
Independente da cidade na qual você passe, o rio está sempre indo para aquele lugar, para aquele lado, em direção ao mar. Tudo que se pensa, por mais significante e grandioso que pareça, tudo que se planeja, tudo que se realiza, fica para trás. Às vezes a gente quer tanto algo, quis tanto morar sozinha, esperei por meses e vendi moto, comprei imóveis. Agora eu moro sozinha e não tenho o gostinho que eu achei que fosse ter. Assim como tenho certeza que tem pessoas que juntam dinheiro por meses, anos para comprar um carro, depois que tem ele não faz tanta diferença. A gente tem mais felicidade na expectativa. O tempo é traiçoeiro. É interessante que enquanto eu tô falando disso com vocês, o carro do plano de saúde está anunciando a morte de alguém. Alguém que amou, que foi o amor da vida de alguém, que teve filhos, que está deixando netos que talvez nem saibam ainda o que é a morte, mas que vão sentir saudade dele. É triste pensar no passar do tempo. É triste pensar que há 6, 7 anos atrás, eu estava triste porque não ia conseguir cursar História na Federal de Viçosa. Eu passei, mas não tinha dinheiro para ir, nem na de Ouro Preto. Mas há 2 anos atrás a minha tristeza maior era porque não tinha ônibus direto para eu ir colar grau, para eu ir na minha formatura. Eu não tinha como ir, o táxi estava caríssimo e não consegui me planejar e meu padrasto não podia me levar. Mas na semana passada, o meu problema maior era outro, completamente diferente. Era não ter passagem para ir visitar minha namorada. Ontem o meu problema é o encanamento do banheiro que estourou. Depois que as coisas passam, elas são reduzidas a nada, vocês já observaram? Tô olhando para vocês agora. Olhei para ali, vocês já ficaram no meu passado por 2, 3 segundos. É possível observar o tempo passando porque as unidades de medida tentam padronizar. Então a gente sabe quanto é 1 minuto, sabe quanto é 10 minutos, sabe quanto é 1 hora. Mas é aquilo que eu disse no início, se você está esperando na sala de um médico pela notícia da sua mãe que foi operada, aquela hora vai parecer 5. Mas se eu tô deitadinha, abraçadinha com a Kátia na cama no último dia da nossa viagem, aquelas horas vão parecer minutos. Aí eu me pego pensando, o que acontece com o que aconteceu? Será que existe numa realidade paralela a essa uma Milena que conseguiu ir para Ouro Preto, conhecer outras pessoas lá? Será que existe numa realidade paralela a essa? Será que em momento X, quando eu preciso escolher ir para a direita e minha vida segue toda baseada naquela decisão da direita, ficou em alguma realidade, separou de mim e se tornou outra de mim, uma Milena que escolheu para a esquerda e viveu uma vida completamente diferente? E eu sou só mais uma Milena de tantas Milenas que possam existir em realidades paralelas a essa? São pensamentos estranhos que às vezes eu me pego cultivando, tentando entender. Porque enquanto nós somos, nós também fomos. E o que fomos está parado em algum lugar, está esperando ser acessado? O que eu estou querendo saber é se o passado deixa de existir para dar lugar ao presente ou ele continua coexistindo. Ou se eu conseguisse voltar no tempo, eu ia chegar na casa da minha avó, da Milena de 7 anos, trancada no quarto, olhando o material escolar dela, doida para as aulas começarem. E eu ia assistir essa Milena, porque isso tá acontecendo lá. Ou eu ia ser essa Milena, eu ia voltar a ser essa Milena. E a Milena de agora já não existiria mais. Que brisa, né, cara? É provável que só exista uma de mim no que se refere à matéria. Eu sou essa aqui que ocupa esse corpo. O tempo é o que existe de mais cruel. Ele age maleficamente sobre os organismos. Estraga o que é orgânico, apodrece. O que acontece com o nosso corpo horas depois da morte é terrível. Mas ao mesmo tempo a gente precisa dele. Porque se ele não passasse, a gente não ia ter pressa de viver. Se o tempo não passasse, todo dia ia ser sexta-feira.
Todo dia à noite ia ter happy hour. Mas é porque o tempo passa que a gente passa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, esperando pela sexta. Fica feliz quando a sexta chega. Quando o sábado chega, mas aí vem o domingo e vem tudo de novo. Às vezes eu até gosto de pensar que eu seria feliz se todos os dias fossem sexta-feira. Isso não é sobre os dias da semana, isso é uma metáfora. Mas mesmo sendo sexta, ia parecer ser segunda. Porque constância demais enche o saco. Então é bacana que o tempo passe, que eu precise correr contra ele para ter filho antes dos 40, para poder casar antes dos 30, para poder morar sozinha antes, sei lá, dos 20. São as metas que comumente a gente adere nessa sociedade, né? Essas metas que geralmente envolvem idade. Tudo está submetido ao tempo. É impossível entender se ele é bom, se ele é ruim, como que funciona, como que ele age, por que que ele controla a gente. Ele é nossa moeda de troca. A gente oferece para os nossos patrões, para os detentores dos meios de produção, nosso tempo. Passa 8, 10, 12 horas num trabalho, mais 2, 4 num transporte. Não tem tempo para passar com os filhos, para passar com a esposa. Em troca de dinheiro, para pagar o lar pro qual a gente só volta para dormir, para pagar a escola para os filhos que a gente só vê aos fins de semana, para comer a comida que a gente come fria na marmita no trabalho. Ele é só o que a gente tem e às vezes eu acho que é ele que tem a gente. Pensar no tempo é escrever mitos. Pensar no tempo é escrever truque de mágica depois de já estar inserido no espetáculo. Pensar no tempo é uma maldade com a gente. É pedir para enlouquecer. Incrível como os dias parecem sempre os mesmos, parece que a gente está preso num truque, repetindo o mesmo dia, levantando no mesmo horário, indo para o mesmo trabalho, vendo as mesmas pessoas, comendo as mesmas coisas, voltando para a mesma casa. É o mesmo dia, mas ao mesmo tempo passa tão depressa. Do nada a vida acabou. Mas o que foi a vida? O que eu vivi? Tchau.